Bom dia, amigos! Deixe seu like neste vídeo e inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E atenção, notícia urgente, dada em primeira mão pelo companheiro Mauro César. Flamengo vai entrar com uma ação, um pedido na Conmebol para a suspensão do cartão vermelho dado de forma ridícula e canalha por Andrés Rojas, árbitro colombiano, no segundo tempo, alegando que, na verdade, houve falta de Facundo Rodrigues, jogador do Estudiantes, naquele lance. Então, o Flamengo vai tentar fazer com que, por equívoco de arbitragem, esse é o argumento, que o Plata esteja em campo na partida de volta no Estádio Uno, em La Plata, no jogo entre Estudiantes e Flamengo, na próxima quinta-feira. Foi uma arbitragem ridícula de Andrés Rojas. Houve outros erros do Flamengo, claro que a gente vai abordar neste vídeo, mas principalmente não dá para tirar do contexto o que aconteceu nesta quinta-feira no Maracanã. E há precedentes, o próprio Mauro César fala sobre isso em outra rede social, né, quando ele fala da expulsão do Leandro Romagnoli, né, jogador do São Lourenço em 2014, São Lourenço que viria a ser campeão naquela edição da Libertadores, após uma suposta agressão em Marcelino Moreno, que não houve essa agressão, e também num jogo de 2018, uma falta do Dedé, que é uma expulsão, aquilo foi um escândalo, né? Não aconteceu absolutamente nada e o Dedé acabou tendo o cartão vermelho revogado. Mas o estrago está feito, independentemente da liberação do Plata. A gente está falando aqui de um prejuízo enorme ao Flamengo, enorme. Foi um escândalo que aconteceu no Maracanã, um escândalo de arbitragem. O Flamengo foi operado na sua casa por um árbitro que veio com esse objetivo, né? E fica claro diante das coisas que aconteceram ontem no Maracanã, né? Começando pela observação do ótimo Pedro Henrique Torre, no intervalo, após o intervalo do jogo, na transmissão, que foi exclusiva, né, da ESPN, Disney Plus e tal, em que ele relata que os jogadores do Flamengo se indignaram no intervalo porque foram falar com o árbitro sobre uma interferência do quarto árbitro, também colombiano, que avisou o técnico Eduardo Domingues que determinado jogador, o Gomes, seria expulso, iria ser expulso no segundo tempo, que era melhor tirar o jogador, e assim aconteceu. Isso é uma piada. E os jogadores, Vinha e Bruno Henrique, confirmaram o relato na entrevista, ou nas entrevistas concedidas após o jogo. Um escândalo que aconteceu ontem no Flamengo. Eu não me lembro de uma arbitragem tão canalha contra o Flamengo nos últimos 15 anos. 15 anos. E ainda mais no Maracanã. O absurdo que aconteceu, né? Urgem medidas contra a arbitragem, que esse árbitro nunca mais apite jogos. O próprio Felipe Luiz falou sobre isso, do Flamengo, e nunca mais apite jogos da Libertadores da América, né? Eu falei que tudo começou com essa intervenção, né, do quarto árbitro, mas na verdade tudo começa bem antes, quando o Samuel Lino sofre um pênalti escandaloso e nada é marcado e o VAR não chama o árbitro para dar o pênalti, né? Inclusive vai uma crítica aqui à companheira comentarista de arbitragem da ESPN, não tem problema nenhum eu falar sobre isso aqui, a Renata Ruel, que não foi tão contundente assim no comentário sobre a penalidade, né? Porque foi penalidade, embora ela tenha se manifestado depois sobre o engano que foi, o termo utilizado foi esse, o segundo cartão amarelo aplicado ao Plata e a consequente expulsão. Aí tem uma questão, o VAR não entrou em cena, porque tratava-se de um segundo cartão amarelo, fez direitinho o Andrés Rojas, direitinho o serviço dele, mas poderia ter feito uma intervenção e chamado o árbitro para analisar o pênalti, porque a bola toca na mão imediatamente antes do jogador do Estudiantes. Então, houve um duplo pênalti naquele lance, era obrigação que o árbitro fosse chamado. Foi uma arbitragem lesiva ao Flamengo, que complicou o Flamengo de fato, até, eu não me lembro qual o jogador que falou isso, acho que foi o Varela ou o Danilo, um dos dois. O Danilo, aliás,
se recusou a cumprimentar o árbitro após o jogo, falando que ele foi trazendo o time do Estudiantes, e é verdade, né? Marcando faltinhas e tal, o Estudiantes parecia futebol americano, né? O Estudiantes ia se aproximando da área do Flamengo. Foi um absurdo o que aconteceu no Maracanã. O Flamengo, de fato, acerta, precisa agir de forma determinante para que isso nunca mais aconteça. Mas o estrago está feito, né? O Flamengo já foi prejudicado de forma clara e manifesta pela arbitragem canalha de Andrés Gomes, né? Andrés Rojas, melhor dizendo. Andrés Gomes foi um tenista equatoriano nos anos 80. Andrés Rojas. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Isso muda a história de uma competição, ainda mais diante de times que são inferiores e que usam de alguns subterfúgios até para apertarem um jogo, tal, para equilibrar um jogo. O Estudiantes, como toda a equipe inferior estrangeira que vem jogando no Maracanã, fez isso, né? Abusou da catimba, tal. É Libertadores, cara, é Libertadores. De qualquer maneira, dito tudo isso sobre a arbitragem, jogadores do Flamengo, alguns deles, foram muito displicentes no primeiro tempo, perdendo gols incríveis, né? O Pedro, no primeiro tempo, por exemplo, estava cara a cara com o goleiro Muslera e acabou chutando em cima do goleiro, sabe? Poderia ter tocado a bola no canto, dá uma varada, fecha o olho e chuta. E até ele tentou algumas jogadas de efeito, passe de letra no segundo tempo. Não é para isso, Libertadores não é para isso. Você tem que ganhar, né? E o Flamengo já tinha pagado um micaço nessa Libertadores ao perder para o Central Córdoba no Maracanã, por 2-1 de forma vexatória até. Então é um combo, né, que passa também pelas alterações do técnico Felipe Luiz. Principalmente as entradas de Plata e Bruno Henrique, Plata não, Luiz Araújo e Bruno Henrique, nos lugares de Arrascaeta e Pedro. Aí ficou muito jogador aleatório junto no campo, né? Jogadores que ora brilham, ora entregam desempenhos ruins, e foi o que aconteceu. E eu não consigo entender o porquê de o Flamengo ter martelado tanto para conseguir contratar o Carrascal por 12 milhões de euros e o cara não entra em campo numa partida tão importante quanto essa. Ah, mas não é a hora ainda. Então por que contratou? Contratou para jogos como esse, meu camarada. Para jogos como esse, por que não entrou? Tinha que ter entrado assim como o Felipe Luiz tinha de ter substituído os dois laterais que estavam mortinhos. Varela e Ayrton Lucas, mais uma vez, é exemplo do que havia acontecido no jogo contra o Grêmio. Ele tinha dois bons laterais no banco de reservas, Emerson Royal e Matias Vinha. Eu não entendo essas coisas. De qualquer maneira, o destaque negativo foi a arbitragem. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.